Gostei muito da sua página e do que você fala lá. Qual a sua percepção em relação às pessoas que estavam naquela pílula azul, de repente conheceram o seu conteúdo e diz, caramba, começa a trocar farpas e depois começa a ver que o que você está falando faz sentido. Qual é a sua percepção disso? É uma percepção ótima porque você vê que, por exemplo, com ferramentas simples, que você dá informações simples, o moleque lá que estava sendo doutrinado, ele questiona o professor e o professor fica sem resposta, tá? Então já aconteceu muitas vezes isso. O cara lá no Instagram falando, meu professor falou isso. Aí eu falei, cara, eu não vou nem te dar contra-argumentação, você só precisa fazer algumas perguntas. Pergunte pro seu professor qual é a fonte da informação. Só isso. A fonte. Aí na outra aula o professor falou uma besteira e o moleque perguntou, professor, qual é a fonte? Ele terminou a aula. Não respondeu, cara, terminou a aula e ficou por aí mesmo. Aconteceu isso com minha filha na semana passada, olha que coisa. Tem uma professora aqui que eu quero muito que ela venha, chama-se Zarinha, que ela dá explicações que você não vê a maioria dos professores de português, de língua portuguesa, falarem isso. E ela falou sobre o X, a sonoridade, o fonema X na palavra Félix, que ela falou que era Félix. E minha filha foi lá e perguntou para o professor, é Félix? Não, é Félix. Quem disse? Não, professora Zarinha. Aí ela começou a entrar em embate com minha filha, uma jovem de 15 anos, que ainda não tem argumentos, né, suficientes, mas terá. E eu, caramba, olha o nível que chegou. Professores que levam para a sala de aula o vídeo sobre presos no Carandiru e mostrando como eles são coitados e maltratados, quando na verdade você tem ali assassinos, estupradores e que na verdade a lei não está sendo cumprida, eles são soltos antes do tempo, etc. Sim. Coisas que só mudando a lei mesmo, né? E tipo, você vê que essa ousadia toda dos professores vem por causa da hegemonia que existe nas escolas e universidades. Na grande maioria das escolas e universidades, os professores são de esquerda, né? Eles têm uma espécie de salvo-conduto para ensinar o que quiserem. Então, basicamente, fazem um workshop na sala de aula, bota, sei lá, vídeos do Quebrando Tabu, bota vídeos para doutrinar os alunos e fica por isso mesmo. E aí ele se aproveita, se locupleta da sua posição de autoridade, ninguém pode questionar. E a partir do momento que um aluno decide confrontar, o posicionamento dele é de humilhar, querer humilhar o aluno. E isso está sendo quebrado, né? Graças a Deus, mas só é possível porque lá nos anos 90, o professor Olavo de Carvalho, que hoje é falecido, ele iniciou todo esse processo. Foi ele que iniciou. Eu tinha preconceito com o Olavo de Carvalho. Todo mundo tem no início. Porque todo mundo espalha. Amigo que, porque tem algumas coisas que ele falou que realmente não são verdades, sim, mas eu consigo, em relação à ciência, né, principalmente, mas eu não consigo ver uma pessoa somente por um tomo, né, um corte dela, sim, né? Com certeza. E quando eu comecei a ver mais Olavo, né, aí eu, caramba, realmente isso faz sentido. O que ele tá falando faz sentido. Pode prosseguir, Felipe. Não, porque na verdade o objetivo do Olavo, porque Olavo sempre foi um filósofo meio tradicional das antigas, ele ensinava seus cursos de filosofia ali em paz, e o que fez ele se revoltar, digamos assim, com a esquerda. Ele chegou a ser progressista, né? Ele foi comunista no passado, no regime militar. Ele atuou com guerrilhas. Ele chegou a ajudar o Partido Comunista na época. Ele, no passado, salvas as proporções, George Orwell também era, né? Sim, com certeza. Progressista. Os progressistas defendem isso. E não, o cara que escreveu em 1984 era progressista. Exatamente. Também. Você pega boa parte desses autores, o Mises já foi progressista. Mises também. O Rothbard também. Boa parte deles, o Hayek já foi progressista no passado. Eu não sabia que o Hayek tinha sido progressista. Já tinha sido progressista. E, inclusive, aí o Olavo de Carvalho, cara, a intenção dele nunca foi ser pintado como, por exemplo, o ideólogo da direita. Não era a intenção dele. Ele estava ali normalmente ensinando seus cursos de filosofia. Na boa, caladinho. Aí se deparou com a hegemonia. O que revoltou o Olavo de Carvalho foi um tal de dicionário crítico da direita, que alguns intelectuais da USP fizeram. Quando ele foi ler esse dicionário crítico da direita, era para ser uma crítica, né? Eles botavam todos os autores da direita e faziam críticas a esses autores da direita. E quando ele foi ler esse dicionário crítico, ele viu que não tinha quase nenhum autor de direita verdadeiramente. Eles tinham ocultado, né, e suprimido a grande maioria dos autores conservadores de direita, Russell Kirk, Roger Scruton, Ortega y Gasset, tinham excluído todo mundo, criaram um espantalho, botaram até nazistas no meio lá, para ficar batendo. Grande parte das pessoas fala que o regime nazista é de direita. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. E o Olavo ficou puto, se indignou. O Olavo se indignou e começou a desmascarar esse pessoal, né? Primeiro ele fez a nova era Revolução Cultural, né? Ele denunciou a estratégia desse pessoal gramscista, que é de se
de se infiltrar, né? O marxismo cultural, né? Aquilo que você influencia as pessoas. Foi a estratégia de Gramsci, né? A estratégia de Gramsci. Entrar pela cultura e conseguiu. Exatamente. Para mim foi um dos mais brilhantes autores neomarxistas. Foi incrível, né? O que Gramsci idealizou. Foi uma grande sacada.